Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Lei de Conservação de Quantidade de Movimento Linear, mais conhecida como Segunda Lei de Newton. Formalmente, a Segunda Lei de Newton nos diz o seguinte: a taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear de um sistema é igual à força resultante atuando sobre o sistema. Logo, ela representa um balanço da quantidade de movimento do sistema. No entanto, ela pode ser adaptada para um volume de controle. De forma análoga ao que nós vimos para a lei de conservação de massa, quando nós aplicamos a segunda lei de Newton a um volume de controle, além da taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear, que agora nós chamamos de taxa líquida de acúmulo, é preciso contabilizar também o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle. Matematicamente falando, a segunda lei de Newton aplicada a um volume de controle pode ser escrita conforme a nossa equação 1. Reparando bem nessa equação 1, nós percebemos que se trata de uma equação vetorial e que, portanto, ela pode ser reescrita em termos das suas componentes. Para um sistema de coordenadas cartesianas, as componentes x, y e z da equação 1 são dadas pelas equações 1a, 1b e 1c, respectivamente. Para que a física do problema seja entendida de uma maneira correta, é importante que você saiba interpretar o sinal resultante do produto escalar entre a velocidade do escoamento e o vetor unitário dado pela normal externa. Se você tem alguma dúvida quanto a essa interpretação, dê uma conferida no nosso vídeo anterior sobre lei de conservação de massa. Lá eu faço uma breve discussão a respeito desse assunto. Agora vamos ver um exemplo para ilustrar o uso dessa lei. Suponha que um fluido esteja escoando no interior de um trecho de uma tubulação, conforme ilustrado aqui na figura 1, e que por alguma razão nós precisamos determinar a força que vai ser exercida sobre as paredes desse trecho da tubulação devido ao escoamento do fluido. Bom, para resolver esse problema, nós vamos aplicar a lei de conservação de quantidade de movimento por meio da equação 1 ao volume de controle definido pela região delimitada pelo trecho da tubulação. O nosso próximo passo é simplificar tanto quanto possível o problema. Para isso, vamos assumir como válidas as seguintes hipóteses: escoamento bidimensional nas direções x e y e escoamento em estado estacionário. A primeira hipótese implica que somente as equações 1a e 1b vão ser necessárias para a solução do nosso problema, enquanto que a segunda hipótese implica que os termos temporais dessas equações devam ser nulos. Como consequência dessas simplificações, resultam as equações 2a e 2b. Reparem que, apesar da superfície de controle ser composta pelas seções transversais 1 e 2, em conjunto com toda a superfície lateral da tubulação, os únicos fluxos de quantidade de movimento linear considerados nas equações 2a e 2b são aqueles relativos às seções 1 e 2. Isso acontece pela seguinte razão: não há escoamento através da superfície lateral da tubulação. Consequentemente, o fluxo de quantidade de movimento linear atravessando essa superfície devido ao escoamento do fluido é igual a zero. O nosso próximo passo agora é avaliar cada um dos termos dessas equações. Vamos começar pelos termos de força. Existem 3 tipos de força atuando sobre o volume de controle em questão. Todas elas estão representadas aqui na figura 2. A força peso, por exemplo, é uma delas. Uma outra força que atua sobre o volume de controle é a reação da parede da tubulação, que é justamente quem nós precisamos determinar. Reparem que essa força é modelada, num primeiro momento, em termos de tensões normais e cesariantes, usando um sistema local de coordenadas. No entanto, por conveniência, eu reescrevi em termos do nosso sistema global de coordenadas cartesianas, de maneira que as componentes possam ser substituídas nas equações 2a e 2b sem nenhum tipo de problema. Por fim, existem as forças de pressão, que atuam nas superfícies de controle das seções transversais 1 e 2. Reparem que a soma das componentes x das equações 3, 4, 5 e 6 dá origem à componente x da força resultante atuando sobre o volume de controle, e o análogo se aplica à componente y. A próxima etapa da nossa solução consiste em calcular cada um dos termos de fluxo de quantidade de movimento linear através da superfície de controle, ou seja, os termos de entrada e saída dessa propriedade no volume de controle. Para a componente x,
os termos de entrada e saída são dados pelas equações 7a e 7b, respectivamente, enquanto que para a componente y, os termos de entrada e saída são dados pelas equações 7c e 7d, respectivamente também. Reparem que uma nova hipótese simplificadora foi assumida no cálculo desses termos, a hipótese de escoamento incompressível. Agora, o que nos resta é substituir cada um dos termos que nós calculamos nas suas devidas equações. Das equações 8a e 8b, o que nós precisamos é determinar as componentes bx e by, que, como nós vimos, representam a força de reação que a tubulação faz sobre o volume de controle devido ao escoamento do fluido. Mas como o nosso objetivo final é determinar justamente a força que o escoamento do fluido causa sobre a tubulação, nós podemos fazer uso da terceira lei de Newton para obter a nossa solução final. Bom, se você tiver interesse em fazer o download dos slides que foram apresentados nesse vídeo, acesse a página do nosso canal no Facebook. Caso algum conteúdo apresentado aqui não tenha ficado muito claro, compartilhe com a gente a sua dúvida na nossa caixa de comentários. E se você gostou desse vídeo, nos ajude a crescer e atingir mais pessoas curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.